Olá, queridos aluninhos, muito bem-vindos à nossa primeira videoaula, que será sobre o capítulo 3, a independência dos Estados Unidos da América, ok? Então, antes que a gente comece, eu gostaria primeiro de te perguntar se você já copiou a nossa lousa de hoje, que está lá no início do vídeo, ou para quem me acompanha pelo portal, você pode ver aqui, em cima do nosso videoaula, tem a lousinha aí disponível. Então, se você não copiou, eu vou te pedir que pause aqui, vá lá, copie e retorne, tá bom? Antes de começar a nossa videoaula de hoje, eu gostaria de te lembrar de uma coisa importante. Nós, professores, estamos fazendo o melhor possível para nos adaptarmos a toda essa situação que está acontecendo, certo? E eu vou ter que te pedir aí um pouquinho de paciência, porque pode parecer a mesma coisa, mas dar aula dentro da sala de aula e estar aqui num vídeo, numa câmera, sem a dinâmica da sala de aula, é completamente diferente. Então, se eu me perder um pouquinho, se não ficar claro bastante, se eu for rápido demais, enfim, vou te pedir que tenha um pouquinho de paciência e você também sabe onde me encontrar, certo? Você pode tirar dúvidas aí no espaço do portal, ali que você fala direto com o professor. Você também pode voltar no vídeo, dar uma olhadinha na internet, o seu livro, gente, o livro didático. Enfim, eu vou fazer o melhor que eu posso para fazer o melhor para você e que você saia dessa quarentena sabendo muito de história, sabendo muito sobre a independência dos Estados Unidos. Mas, se ficar um pouquinho confuso, vou te pedir que tenha um pouquinho de paciência, certo? Como última informação ainda, eu vou te pedir que você se atente que hoje a nossa aula sobre a independência dos Estados Unidos, o capítulo 3, vai ser da página 45 a 52, certo? Nós iremos aí até as leis intoleráveis e a próxima aula é que nós iremos terminar o capítulo, porque o capítulo 3, a aula sobre a independência, vai ser dividido em dois vídeos. O primeiro, que é o que você está vendo agora, que é o contexto, o início do processo, e o segundo, que de fato é o processo em si da independência, da guerra de independência e as consequências finais dela, certo? Então fica atento aí. E eu também vou te pedir que todos os exercícios que estejam dentro das páginas que eu estou mencionando sejam feitos por você para colocar sua apostila em dia, treinar esse conhecimento, enfim. Além disso, não se esqueça das nossas listas de exercício que já estão sendo postadas hoje junto com esse vídeo. Então, sem mais demoras, que a gente já falou até demais, vamos começar o nosso vídeo de hoje, a nossa aula de hoje. E a gente sempre começa pelos antecedentes, e contexto histórico do processo. E todo esse contexto vai surgir a partir da colonização inglesa das 13 colônias da América do Norte. Então, recapitulando rapidamente, nós temos aí um processo em que a América do Norte estava sendo ou era colonizada, pelos ingleses. E um dos marcos principais desse processo é 1620, com a vinda de vários puritanos, os tais dos pais peregrinos, que vão chegar nesse território buscando o quê? Fugir da tirania, fugir da perseguição religiosa da Inglaterra. Porque a Inglaterra em si estava passando por um processo complexo, que a gente já mencionou, sobre a questão da Revolução Inglesa, enfim. E essa galera que tinha toda uma teoria religiosa, eram os tais puritanos. Eles acreditavam em uma espécie de religião cristã pura, que fosse para além, daquilo que já se tinha e do pecado que corrompeu a fé e a religião e os preceitos religiosos do catolicismo, do anglicanismo, enfim. E eles então, vamos dizer assim, eram protestantes e buscavam um espaço para recomeçar a vida deles sem perseguição religiosa, enfim. E essas terras do tal novo mundo que estavam surgindo com essa colonização era um lugar ideal, porque era um lugar para você começar do zero. Então essa galera, um dos marcos principais é a chegada deles em 1620, vão para os Estados Unidos, para esse novo mundo, para basicamente buscar um lugar para poder morar, para poder recomeçar e livres de perseguições, Porque querendo ou não, você pensar que você vai ter que atravessar o mar, da Inglaterra para os Estados Unidos, no caso das colônias americanas, essa distância em si do mar, que o mar propõe essa distância, que o mar coloca essa distância, para essa galera que está buscando liberdade, é consideravelmente uma segurança, Você não consegue ter uma administração tão efetiva quanto, por exemplo, dentro da própria Inglaterra. Então, muitos dessas pessoas, desses puritanos, desses religiosos, vêm para o Novo Mundo buscando um lugar de recomeço. Óbvio, nós precisamos colocar um adendo aí. Essa parte da história americana, da colonização americana, é a parte muito mais bonita de ser dita e que os americanos adoram reprisar e refalar nas festas, tradicionais que eles têm, no 4 de julho, enfim.
Mas não foram só pais puritanos, religiosos que vieram para o Novo Mundo. Veio perseguidos, veio gente endividada, veio a escória, vamos dizer assim, dessa sociedade. Veio muita gente para além dos tais pais puritanos, porém, muito frequentemente é sempre os pais puritanos, né, os pais da fé, os pais peregrinos, que vão ser trazidos por essa cultura americana para dizer sobre a própria origem dessa galera. Né? Porque é mais bonito você falar deles do que falar dos perseguidos lá, né? Dos criminosos que vieram fugir, enfim. Certo? Então tem um certo romantismo aí, mas ok. Parte é verdade também, que veio uma galera boa aí desse grupo. Ok? Um outro ponto bastante interessante para conseguir entender bem esse contexto é a questão do governo que se instaurou dentro dessa colônia americana, certo? Como assim? Enquanto em outras colonizações, como aqui no Brasil, feita pelos portugueses, né, a feita pelos espanhóis aqui nos nossos vizinhos da América Latina, enfim, era uma colonização mais rígida, mais firme, com um governo mais em cima, vamos dizer assim. As colônias dos Estados Unidos, né, das 13 colônias americanas, elas tinham um sistema de governo bem mais flexível. Porque a Inglaterra acabou não tendo tanto interesse assim nessas colônias, porque elas não tinham ouro, elas não tinham nenhum material tão produtivo assim, como por exemplo a gente aqui no Brasil com açúcar, que é um substitutivo desse ouro que não foi encontrado no Brasil, mas que rendia um belíssimo valor, enfim. E por conta disso, as 3 colônias americanas acabaram um pouquinho jogadas, vamos dizer assim. Um nome para isso, inclusive, é negligência salutar, que foi dito há muitos anos atrás, se não me engano, por um político inglês, num pronunciamento dele, e acabou pegando um pouco esse nome, os vestibulares às vezes recorrem a ele, mas que no fundo quer dizer sobre essa negligência dos ingleses sobre essa colônia. E por conta dessa negligência, surge no sistema das 13 colônias americanas uma espécie de autogoverno, onde no fundo os próprios colonos que tinham ido para lá fazer a colonização acabaram gerindo essa colônia e fazendo a administração dessa colônia, certo? Óbvio, tinha interferência sim da Inglaterra, ela regulava preços, regulava taxações, enfim, que era de onde ela tirava inclusive parte boa do lucro dela com essa colônia, mas de modo geral eles tinham uma liberdade muito superior a qualquer outro colono de sistemas coloniais, certo? E esse sistema do autogoverno é importante para a gente perceber como que surge uma mentalidade política de administração pública na cabeça, vamos dizer assim, desses colonos. E você também deve se lembrar que as ideias iluministas foram fundamentais para compreender o processo da independência americana. Inclusive, diferente do que muita gente confunde, a primeira grande revolução, né, iluminista, de fato, que a maioria dos historiadores concorda, é a Revolução de Independência dos Estados Unidos. Ai, mas e a Revolução Inglesa? Ela tem um caráter de início de uma ideia burguesa, de início talvez de um iluminismo, mas ainda não era uma ideia tão consolidada. Porém, quando a gente fala já dessa independência americana de 1776, a gente já está falando de um período onde o iluminismo já era uma ideia bastante difundida e que se difundiu, inclusive, como a gente já comentou em outras aulas, né? Dessas conversas de bar, digamos assim, de pessoas aí que faziam comércio marítimo, aportavam em lugares diferentes, conversavam e tinham trocas culturais com as outras pessoas, em livros que passavam e circulavam também muito com esse comércio marítimo, de porto em porto, de mão em mão, sendo vendido por aí, porque livro era um item difícil de ser produzido, um item relativamente caro, então era muito comum o sistema de você ter um livro, ler o livro e vender o livro, e as ideias com isso vão passando para frente também, certo? Outras questões que colaboram bastante são os próprios círculos de discussão política burgueses, porque a gente tem que se lembrar que o iluminismo é uma teoria, é um pensamento, uma corrente de pensamento tipicamente burguês, pedindo aí pela sua liberdade, pelo seu direito a lutar pela sua liberdade não só política enquanto indivíduo, mas também econômica, que são ideias que agradam bastante a essa camada burguesa que já está se consolidando, que após a Revolução Industrial, né, vai se consolidar ainda mais, então se torna algo oficial, que essa galera tá aí para jogo, vamos dizer assim, mas que são grupos que já vêm aí, pelo menos por uma longa trajetória, sendo criados, né, sendo consolidados com o comércio, sendo consolidados com as manufaturas, enfim, até se consolidarem de fato com a Revolução Industrial e etc. Então o iluminismo já era uma ideia muito recorrente nesse período. E a grande revolução, o grande, digamos assim, resultado dessa ideia iluminista, o grande primeiro resultado, é exatamente a independência americana, que inclusive serve de modelo, de referência para o que vai acontecer na França depois. Não só isso, a gente não pode se esquecer também da Revolução de Independência do Haiti. Ai, professora,
que isso tem a ver? O que tem a ver o Haiti? Qual que é a relação, né? Gente, o Haiti teve uma revolução também super bacana, super interessante, de caráter iluminista também, e que serviu de exemplo de que era possível se fazer algo do gênero. Assim como a americana, que é uma das primeiras, é a primeira, inclusive, certo? Ela é a grande demonstração de que essas ideias do campo político, né, ou seja, o campo das ideias pode gerar ações práticas que têm resultados efetivos. Ou seja, ela se torna uma demonstração de sucesso. Então ela acaba sendo uma espécie de propaganda também das ideias iluministas, certo? Isso é bem interessante de ser pensado. E essa administração, então, dos colonos americanos favorecia muito o florescer dessas ideias, por ser um autogoverno, com uma liberdade bem maior, enfim. Lembrando que a gente sempre fala, as 13 colônias americanas. Por quê? Porque o território da colônia inglesa na América do Norte era dividido em 13 territórios. E aí a gente sempre tem uma divisão mais ou menos da parte norte, central e sul. E é interessante a gente falar um pouquinho disso, porque elas vão ter sistemas econômicos bastante distintos entre si. E nessas 13 colônias, né, as do norte, ou seja, as de cima, tem como principal característica uma agricultura de mantimentos, uma agricultura familiar, uma agricultura de subsistência. O trabalho é muito tipicamente o trabalho das próprias comunidades familiares, enfim. Já quando a gente vai para as colônias do centro, uma das principais características, principalmente no litoral, no caso, são as pequenas manufaturas, pequenas e médias, na verdade, que seriam manufaturas voltadas também para a área têxtil, enfim, e que teriam certa exportação para outros países, o comércio marítimo, que a gente já vai comentar que é algo bastante importante, certo? Já indo para as colônias do sul, nós temos um sistema de plantation. Ou seja, o que é plantation, gente? São grandes proprietários de terra, né? Propriedades gigantes pertencentes a um único indivíduo, normalmente, que elas vão ter a prática da monocultura, ou seja, só vai se produzir um tipo de insumo ali que normalmente é relacionado com a exportação, certo? E no caso dessa colônia do sul, do plantation, é uma plantation escravista, que utiliza como principal forma de trabalho o trabalho escravo negro, certo? E muito também conhecida pelas lavouras de algodão, que serviam bastante como uma matéria-prima para essa indústria têxtil do centro, para a indústria têxtil, né, da própria Inglaterra, enfim. Em meio a esse cenário, onde que a coisa começou a sair do eixo, gente? A opressão inglesa a essa colônia começou a ocorrer a partir de uma série de necessidades da Inglaterra. Como assim? A Inglaterra tinha se metido numa guerra, que é a Guerra dos 7 Anos, que é uma guerra basicamente colonial, certo? Por terras, territórios coloniais, e que foi considerado um conflito meio que mundial, ou pelo menos europeu, porque envolveu boa parte dos países. Prússia, Rússia, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Império Austríaco, enfim, vai longe a lista aí, certo? Porém, os principais, vamos dizer assim, líderes deste movimento eram a Inglaterra de um lado e a França de outro. Por quê? Porque a Inglaterra já tinha muitas terras coloniais, como as 13 colônias americanas, como as questões na Índia também, né, do território indiano, enfim, assim como os franceses tinham a região do Canadá, a região ali da África, algumas colônias também, enfim. O fato é que nessa guerra, o final dessa guerra, a Inglaterra sai como vitoriosa, inclusive tomando regiões da França, como por exemplo parte do Canadá. Mas tudo bem. Só que mesmo vitoriosa, ela gasta muito dinheiro para manter essa guerra. E a manutenção dessa guerra sai tão caro que mesmo vitoriosa, ela sai com uma certa crise econômica. E já que ela tinha uma crise econômica, ela tinha duas opções: fazer com que o próprio povo inglês pagasse essa conta a partir de impostos, ou tentar repassar esse prejuízo para os próprios colonos americanos e para suas possessões coloniais. Ó que maravilha, não é mesmo? E essa é a atitude tomada pelos ingleses, que revolta muitos colonos, não só porque eles agora estão tendo que pagar a conta de uma guerra inglesa, como inclusive porque muitos colonos americanos acabaram sendo chamados para o exército e lutando nessa guerra contra os franceses no Canadá. Ou seja, eles lutaram pela Inglaterra e agora estão pagando uma conta também dessa luta pela Inglaterra, certo? E algumas dessas questões aí que a gente precisa comentar são as leis que começam a ser impostas pelos ingleses para os colonos americanos na busca e tentativa de mais recursos financeiros. Então, dentre essas leis, algumas são as mais famosas. A primeira delas é a lei do açúcar, que basicamente vai ser o seguinte: os britânicos, eles tinham algumas possessões, né, e alguns comércios relacionados com o açúcar, e os colonos americanos, eles tinham a liberdade até então para consumir o açúcar de onde eles quisessem e comprassem de onde eles quisessem. Por exemplo, das Antilhas, que era uma colônia holandesa e que, por sinal, fica bem perto ali, né, por causa da questão do triângulo comercial, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Mas o açúcar britânico seria uma boa alternativa para os ingleses se eles conseguissem fazer um monopólio desse comércio.
Como assim? Eles colocam uma super taxação sobre os açúcares que não são ingleses, e se os colonos americanos quisessem, portanto, comprar um açúcar de outros lugares, eles até poderiam, mas iam pagar um preço extremamente abusivo. Ou seja, é uma ideia protecionista para o açúcar inglês e das possessões inglesas, na tentativa de vender mais esse açúcar, ou basicamente exclusivamente esse açúcar, e conseguir mais recursos Observe daí. comigo como funcionavam os fluxos comerciais nos mares da região, chamado de Triângulo Comercial. Enquanto os Estados Unidos imigrava para a região da África rum, armas e tecidos, ele trazia de volta escravos e ouros para a região das Antilhas. E de lá partia com mais escravos para o sul dos Estados Unidos, bem como melaço, cana, açúcar e derivados, para abastecer o mercado das 13 colônias. Com a implementação da lei do açúcar, esse comércio triangular ficaria muito prejudicado, uma vez que a taxação sobre esse açúcar das Antilhas tornava não vantajoso a compra desse produto, o comércio desse produto, prejudicando todo um sistema já implementado até então. Outra lei também que passa a imperar a partir dessa mentalidade de conseguir mais recursos financeiros por impostos é a lei do selo, que basicamente diz que qualquer jornal, revista, livro, documento, qualquer coisa, até carta de baralho, gente, se fosse impresso, teria que ter o selo real nesse papel aí, certo? Qual que era o problema envolvido com isso? O selo era extremamente caro. Então pensa que para cada coisinha que você fosse imprimir ou fazer ou mandar ou publicar ou enfim, você iria ter que comprar esse selo, que não era barato. Então é uma lei que prejudicava diretamente, inclusive, até a comunicação das pessoas, até os jornais, tudo. Então é uma lei que novamente vai aí afrontar os colonos americanos e eles não vão gostar bastante desta medida, certo? Outra lei que surge, o aquartelamento, que ela vai surgir nesse primeiro momento como uma ideia de trazer mais tropas militares britânicas para evitar rebeliões dos 13 colonos, porque começa a ser uma espécie de burburinho, né, de agitação aí revolucionária para querer parar com essas leis, mas enfim. E na medida de tentar continuar impondo essas leis, o aquartelamento então é a vinda desses soldados britânicos para a colônia para fazer essa manutenção da ordem pública de um modo mais, bem feito. Certo? Essa lei, inclusive, vai se aprofundar um pouco mais na frente, porque neste período aqui, neste momento que a gente está falando, em 1765, a gente está falando que eles seriam mandados, iriam então ficar em quartéis, enfim, e caso esses quartéis tivessem dificuldades de se manter, os próprios colonos teriam que contribuir na manutenção financeira desses quartéis, mas isso vai piorar um pouco lá na frente, certo? Segura aí. E por fim, a lei do chá, que essa acredito que seja uma das que foi a gota d'água neste copo prestes a transbordar. Os britânicos, os ingleses, os americanos, que são então vindos aí da Inglaterra, enfim, são britânicos nas terras da colônia, no caso norte-americana, enfim, eles tinham muita tradição do uso do chá, assim como também o comércio do chá era algo muito realizado, por exemplo, no porto de Boston. Então você poderia comprar chá vindo da China, chá vindo da Índia, ou chá britânico, enfim, seja lá qual for chá que você quiser, você negociava diretamente normalmente nesses portos, e enfim, fazia parte do hábito cultural desse pessoal, assim como hoje talvez pra gente faça parte o café, certo? E os britânicos, na tentativa novamente de trazer para si mais recursos financeiros, fazem com que a lei do chá seja vigorada, que no fundo tratava-se de quê? De que agora os colonos americanos só poderiam consumir chás britânicos, vindos no caso da Inglaterra. Ou seja, um monopólio de consumo daquele produto. E essa lei do chá, ela é tão prejudicial que ela também dificulta bastante a questão do comércio, das negociações que ocorriam nesses portos. E por conta desta lei implementada, vão acontecer mais disputas ainda, como o massacre de Boston, que ocorre quando algumas pessoas se manifestaram, poucas, não era muita gente não, se manifestaram contra os soldados britânicos, reza aí uma certa lenda de que jogaram bolas de neve neles, enfim, meio que para humilhá-los, e eles responderam com tiros, matando 5 jovens aí no porto de Boston, próximo aí à região do porto. Juntando a lei do chá com esse massacre aí, você tem a festa do chá de Boston, que é muito famoso, um episódio muito comentado. Por conta do monopólio instituído de que apenas a Companhia das Índias Ocidentais iria fornecer agora os chás para a colônia, muitos haviam perdido sua forma de lucro com a remessa e transporte do chá. Além disso, o chá era extremamente consumido e o custo desse repasse do valor da Companhia das Índias Ocidentais tornava o produto bem mais caro.
Então, eles resolveram invadir o porto, utilizando inclusive roupas de índio para de algum modo afrontar os britânicos e descarregar dos barcos britânicos todo o estoque de chá que havia no mar. Essa rebelião não foi exatamente violenta, porém foi bastante significativa como uma afronta, o que também causou muitos prejuízos à companhia britânica. Lembrando ainda de que o medo era que essa determinação do monopólio de comércio do chá se espalhasse para outros produtos, e já havia sido gerado um grande prejuízo para os colonos americanos por não poderem mais comercializar esse produto, fora o custo dele. Britânica, este acontecimento, nós temos a implementação das tais leis intoleráveis, certo? E o que são essas leis? Como retaliação desse acontecimento aí, dessa baguncinha básica aí no Porto de Boston, os ingleses determinam que os crimes cometidos na colônia podem ser julgados em solo britânico. Ou seja, essas pessoas aí que fizeram a balbúrdiazinha aí do chá podiam ser levadas para a Inglaterra para serem julgadas em solo britânico. O que significa que a questão jurídica, né, seria mais pesada contra elas, vamos dizer assim. Outras medidas também são o fechamento do Porto de Boston. Ah, vocês não querem consumir chá britânico? Vocês querem ficar dando várzeazinha aí? Tudo bem, a gente fecha o porto, vocês não negociam mais nada. Vocês vão comprar só o que a gente levar mesmo e acabou, certo? Isso prejudica bastante a questão dos comércios, principalmente daquelas manufaturas da região central ali da colônia, da costa ali dos Estados Unidos, etc., que usavam bastante os portos no sentido de trocas e comércios, enfim, né, das suas manufaturas. Então é um prejuízo assim financeiro. E para piorar, você tem o enfrentamento, assim, de modo mais firme dos britânicos em solo americano. Como assim? Eles fazem com que a lei do aquartelamento se torne mais rígida. Então eles levam mais tropas de homens para essa colônia e não só isso. Agora, os colonos americanos seriam obrigados a levar até para a casa deles os soldados britânicos se fosse necessário. Como assim? Estava tendo tanto soldado dentro dessa colônia que os colonos talvez teriam que hospedar na sua própria casa esses soldados. Ou seja, além do custo financeiro que você tem de ter uma boca a mais comendo ali, você também estava sendo vigiado de perto, certo? Porque tem um soldado morando na sua casa. Então, qualquer agitação que você quisesse fazer, qualquer comentário político, qualquer círculo de debate dos colonos, ou seja, era muito fácil de ser percebido. E além disso, a humilhação, né, gente? De você estar hospedando na sua própria casa uma pessoa, um soldado que veio para te reprimir se você quiser lutar pela tal liberdade que as ideias iluministas pregavam. Então perceba que essa lei é uma lei bastante rígida e que vai gerar vários burburinhos e problemas aí que a gente vai trabalhar melhor no próximo vídeo, certo? Bem, gente, por hora é isso e eu espero que vocês tenham entendido bem. Façam os exercícios daquelas páginas da apostila e principalmente os exercícios dissertativos que já estão postados e os exercícios testes para que a gente venha aí para a próxima aula terminar esse conteúdo muito bem preparado, certo? Muito obrigada, gente, e até mais. Até a próxima aula.